Bom dia, terceiro ano. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá? Nossa aula hoje é de redação. Hoje estudaremos a carta argumentativa na página 133. Na semana anterior vimos a mini dissertação, que é basicamente uma dissertação em menor escala. Hoje entenderemos o que é uma carta argumentativa. Como todos já conhecemos, a carta é um texto dirigido a um interlocutor em particular. Aí pode ser uma instituição, pode ser um empresário, um professor, um amigo, um namorado, um parente distante. Então a carta é um dos gêneros textuais mais antigos que existe. Mas algumas vezes, e algumas propostas de vestibulares, pode aparecer para produzir uma carta argumentativa, que é bem parecida com a carta comum, porém tem alguns detalhes que precisam ser levados em consideração. Hoje em dia é bem menos provável que aconteça uma proposta dessas, mas existe a possibilidade de você se deparar com uma carta argumentativa, com uma mini dissertação ou com algum outro tipo de gênero textual que estaremos estudando durante esse ano. Por isso, é importante que vocês estejam preparados para atender a qualquer tipo de proposta, tá bom? Por isso, vocês devem dar atenção a esse conteúdo. O texto da carta argumentativa é parecido com o da dissertação. Note, é parecido, não é igual. No sentido de que o autor deve se basear em um tema, em uma ideia básica e desenvolvê-la. Então, pode surgir uma proposta relacionada a um problema na comunidade, em que você precisa redigir uma carta argumentativa para um deputado, para um vereador. Pode ser uma questão judicial, em que você vai precisar produzir uma carta argumentativa direcionada a alguma autoridade judicial. Quem mora em condomínio pode ser direcionado ao síndico para justificar alguma necessidade. Então, por aí vai. Pode ter várias situações. Tanto no dia a dia, você pode se deparar com a situação realmente de ter que produzir para o seu benefício, o benefício da sua família ou comunidade, ou em uma proposta de vestibular. Por isso, vamos ver agora qual é a estrutura a ser seguida na produção de uma carta argumentativa. Primeiro, deve-se colocar local e data por extenso, não abreviado. Então, tem que ser Salvador, não pode botar SA, 15 de julho, não pode botar 07 de 2021. Tem que ser por extenso, não pode abreviar isso aí, tá bom? Depois, você vai ter o vocativo, que é o termo em que você vai identificar o interlocutor da carta. Aí pode botar, como eu coloquei de exemplo, prezado senhor José Carlos, caro amigo Antônio Luiz, e por aí vai. Depende da situação a quem a carta está direcionada. Até mesmo pode ser deputado e colocar o nome do deputado, a depender da situação em que você estará produzindo a carta. Aí você tem que observar qual o pronome de tratamento correto, né? Se é excelentíssimo, se é Vossa Senhoria, Vossa Excelência. Caso seja direcionado a alguma autoridade, qual é o pronome de tratamento correto. Aí depois que nós fizemos essa abertura com data e vocativo, nós vamos para o texto. A hora de produzir o texto da carta. Que aí a gente se lembra que, por ser argumentativo, é bem parecido com um texto dissertativo ou argumentativo que já temos costume de fazer. Porém, tem algumas regras específicas. Por exemplo, não pode ter mais que 30 linhas. Então, não adianta se empolgar, não adianta achar que quanto mais escrever, melhor será. Não pode ter mais de 30 linhas. Tem que ser dividido em parágrafos seguindo a estrutura dissertativa. Então tem que ter introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão, organizado como um texto dissertativo. Deve usar vocabulário adequado à proposta, então nada de gírias, palavrões, xingamentos, mesmo que seja um assunto que possa vir a enfurecer, deve-se tomar cuidado com a linguagem, o vocabulário e utilizar a norma padrão, norma culta. Utilizar a primeira pessoa, aí que está a grande diferença da carta argumentativa para o texto dissertativo argumentativo comum. Você pode utilizar a primeira pessoa. Então, se na sua dissertação normalmente você não coloca eu, não coloca para mim, não conjuga nenhum verbo em primeira pessoa, ou odeio, gosto, admiro, nunca faz isso, que isso perde muito ponto. Se a proposta for uma carta argumentativa, você deve escrever na primeira pessoa, só que com um cuidado, para que o texto não fique extremamente pessoal, não pareça algo íntimo, certo? Depois disso, você tem o fechamento.
no qual devemos estar atentos para usar o termo correto de acordo com a maior ou menor formalidade. Então, se for relacionado a um deputado, aí você pode usar o respeitosamente, e se for uma pessoa mais comum, somente um atenciosamente, um desde já agradecido, algo desse tipo relacionado ao fechamento. E agora tem um detalhe, ó, no final, você deve colocar a sua assinatura como remetente. Mas como é que eu faço isso, professor? Conforme a regra dos vestibulares, é colocar apenas as iniciais do nome de quem envia, ou um pseudônimo, um apelido, um termo em que você é mais conhecido. Essas instruções de como finalizar podem vir explicitadas na prova, ou não. Caso não venha, você já sabe que utiliza somente as suas iniciais. No meu caso, meu nome é William Saraiva Correia, então eu coloquei o SC. Então essas são as etapas e organizações para produzir um texto de uma carta argumentativa. Atividade para casa, páginas 135 até a 141 do módulo de vocês. Bom final de semana para todos. Tenham atenção ao trabalho. Qualquer dúvida, falem comigo, tá bom, gente? Tchau, tchau.